bem-vindo à Universidade Lusófona. Portanto, estamos aqui por ocasião do Best Photo 2012, no qual tu foste nomeado, e da apresentação do trabalho do Z, um trabalho bastante peculiar dentro do que é a fotografia contemporânea. Será que nos podes falar um pouco sobre esse trabalho, qual é que foi o processo de produção, como é que chegaste àquelas imagens e àquela organização e descrever um pouco todo esse método? Claro. O trabalho surge durante um outro trabalho que estava a desenvolver sobre um álbum de família, o meu próprio. Eu comecei a questionar sobre o papel da fotografia vernacular, e mais em concreto a fotografia de família, hoje em dia, e comecei a desenvolver um projeto à volta da minha família que consistia em tranchas de polaroids para Moleskines. Durante esse projeto, logo no início desse projeto, comecei por fazer aquilo que me parecia mais óbvio, que era procurar investigar os meus álbuns, os álbuns da minha família, os meus enquanto era pequeno, os dos meus avós, dos meus pais, para ver como é que eles eram constituídos, quais é que eram as situações paradigmáticas e que passavam de uns para os outros, que eram recorrentes. Durante essa pesquisa encontrei um conjunto de negativos que reportavam um elemento da minha família, que tinha estado na Alemanha na década de 30 para, entre outras coisas, fazer um curso de planador. Andei com os negativos durante bastante tempo, a achar que aquilo tinha uma importância maior do que a história desse familiar, e pensei que com eles poderia fazer qualquer coisa. Comecei então, dentro desta perspectiva da fotografia de família, a procurar álbuns de famílias alemãs no período anterior à guerra e no decorrer da guerra. E foi assim que ele foi surgindo. O decorrer do trabalho depois é como um puzzle, um labirinto. Ou seja, à medida que eu vou recebendo as imagens, eu vou constituir a história. Portanto, tenho uma ideia, tenho um fio condutor, mas não está completamente fechado até ter de o apresentar. Se eu apresentasse mais tarde, se calhar a história seria outra. Se tivesse tido de apresentá-lo mais cedo, a história também poderia ter sido outra. Portanto, à medida que eu vou adquirindo imagens, vou construindo uma história que é mutável. Portanto, existe uma ligação direta à construção de não sei se lhe podemos chamar um arquivo ficcionado. Sim. Dentro desse arquivo ficcionado, depois existe uma escolha de imagens que vão para a parede, não é? E outra coisa que me parece também muito interessante é essa ligação entre o que é a fotografia que tu encontras e que trazes para o arquivo e que faz parte da memória de uma outra pessoa e essa mistura com imagens tuas. Sim. Dentro dessa geração de uma exposição, não é? Como é que tu organizas a narrativa? Como é que vais construindo os sítios onde... Quero dizer, há uns sítios onde faltam imagens e tu preenches com tuas? Sim, há brancos. E há brancos que são deixados em branco propositadamente, porque não me interessa construir uma narrativa linear onde tudo é explícito, onde tudo é dado, não é? Mas há espaços que, ou por falta de imagens de outros, desses arquivos que eu fui adquirindo, eu vou à procura de como preenchê-los. E isso acontece neste trabalho, em várias situações, que apesar de serem imagens minhas, elas estão diluídas num todo maior, nesse arquivo ficcionado. Eu não vejo essas imagens com uma distinção para as outras, não é? Elas servem a um propósito muito específico, que é para fazer um salto narrativo ou temporal dentro desse percurso, dentro dessa ficção. Porque, no fundo, à medida que eu vou comprando as imagens, ou vou procurando, ou encontrando, porque algumas também encontrei, a história vai se desenvolvendo. E ao desenvolver-se, eu sinto que, por vezes, falta, se calhar, uma paisagem ou umas personagens concretas para ela ganhar uma força e um caminho que eu pretendo. E se eu não tenho isso nas imagens, eu tento recriar. E isso aconteceu neste trabalho. Mas elas estão tão diluídas e tão anónimas lá no meio que passam muito bem, pelo menos no meu entender, como naquele todo, não é? Sim, sim.
o que me impressiona a mim particularmente é que é um território onde podemos colocar quase a inteira produção fotográfica, onde cabe quase a inteira produção fotográfica, não é? Porque desde as imagens encontradas até as tuas próprias, não é? Até outras coisas quaisquer que eu não me esteja a lembrar agora, qualquer coisa cabe dentro dessa narrativa de uma história. Tu tens algumas imagens que recuses e por que razão é que recusas? À partida, não há nenhuma imagem que seja excluída por nenhuma razão óbvia. Ou seja, as imagens que eram excluídas ou por não ter um interesse estético, ou por a fotografia não ser boa, assim resumindo, há fotografias que me interessam pela fotografia em si, não é? Depois outras interessam porque têm um ponto-chave, dão um ponto-chave na própria história, não é? Portanto, há imagens que servem como âncora e como definição de um momento-chave para a história, há outras que sobrevivem pela imagem ter uma qualidade ou uma evidência estética que me atrai, não é? E que na história faça sentido, sem dúvida, não é? Portanto, não diria que uso gratuitamente as imagens só pelo seu valor estético ou só pela sua agradabilidade, não é? Mas há imagens neste trabalho e depois a distinção do que vai à parede e o que fica no álbum não é feita só com estes critérios, tem outros critérios, não é? É um pouco remisturar, refazer e reestruturar aquilo que pode ser contado em dois meios diferentes, em dois suportes diferentes, não é? Uma exposição pensada para uma parede, uma exposição pensada para livro, ou neste caso o álbum, não é? Portanto, à partida, as imagens que são recusadas são aquelas que não se incluem, elas excluem-se a si próprias, neste caso, não é? Não fazem parte de uma história porque iriam levar o público, o espectador, para um outro caminho. Não é? Para uma outra história. Para uma outra história. Quer dizer, é sempre muito subjetivo, não é? Porque aquilo que nós recebemos, aquilo que nós vemos, é sempre diferente, obviamente, de pessoa para pessoa. Mas tenho a ideia de que algumas imagens conseguem remeter mais explicitamente para determinados assuntos, para determinados contextos, e outras para outros, não é? Outra coisa que me parece importante referir também é a relação entre o teu trabalho anterior, portanto, os primeiros trabalhos das fotografias... Que também eram como pessoas de família. Que eram como pessoas de família, embora situações encenadas, não é? Sempre houve uma tensão entre essa coisa da ficção e do documento, não é? Que me parece quase ter a ver com o nascimento da fotografia, não é? Na fotografia da guerra de Paris, onde existe o tipo a engraxar os sapatos, não é? Que foi propositado. Tu sentes que existe aí uma ligação muito forte ao que é a fotografia? Quer dizer, se consideras o teu trabalho num sentido... não diria histórico, mas vá lá, ontológico, do que é ser fotografia. Eu não vejo, quer dizer, não sinto essa abrangência ou essa ambição tão grande. Não é? As coisas acho que surgem um pouco mais naturalmente. E eu, quando comecei a desenvolver esses trabalhos de situações encenadas, de família, sempre tive a noção de que não queria sobreencenar, não queria que parecesse demasiado teatro. Queria que houvesse uma noção de que a câmara tanto está presente como está ausente, ou seja, que há uma representação, mas que há um certo voyeurismo ao mesmo tempo. Eu acho que a fotografia tem esta dicotomia, não é? Há um lado voyeur de quem fotografa, não é? E há um lado de representação de quem é fotografado. Inevitavelmente, não é? Basta apontar uma câmara que uma pessoa está sempre a representar ou uma ideia de si própria, de si mesma, ou outra ideia qualquer que tenha para representar, não é? Ou que seja dirigido. E eu sempre joguei um pouco com isso, não é? Que há uma representação, inevitável, mas a sobre-representação, como acontece em situações mais evidentes, não sei, estou-me a lembrar, por exemplo, do Gregory Crewdson, não é? Onde até a própria iluminação vem reforçar o facto de que aquilo estamos perante uma ficção, não é? Eu interessei-me sempre pela questão um pouco mais subtil da encenação, que são situações do dia-a-dia, são momentos mais intermédios e que ficam um pouco
entre esse limbo, não é? Do que é, qual é a parte desta imagem que está como documento, qual é a parte desta imagem que é pedido e encenado pelo autor, não é? E isso interessa-me, esse limbo, essa indefinição, essa zona um bocado cinzenta. Mas acho que é sintomático de quase toda a fotografia, portanto, não digo que seja uma particularidade muito generalizada, muito evidente só do meu trabalho, mas isso acontece em tantos outros, não é? Sim. No entanto, há uma estranheza, não é? Quando nós somos confrontados com a grande parte do teu trabalho, é imediatamente uma estranheza, porque são objetos que não têm contido em si o código que nós precisamos para os decifrar, não é? Sim. Eles fogem imediatamente das categorias banais da fotografia, não é? Não são... Há essa vertente, e estou a pensar nesses trabalhos mais das fotografias encenadas, não é? Em que há realmente uma pessoa fica um bocado sem chão, não é? Porque tanto está próximo da ideia que nós temos de tableau, não é? Fotografia, a relação com a pintura, como também está próximo de uma situação mais imediata e documental. E eu sinto que isso é uma mais-valia do trabalho, não é? Por não pertencer a uma categoria estanque, não é? Por não ser exclusivamente isto ou aquilo. E isso também me dá a mim uma liberdade maior para poder reconfigurar aquilo que eu penso que pode ser uma fotografia ou uma situação interessante para eu trabalhar, não é? Tanto que eu cheguei a este trabalho ao Z, não é? A partir dessas situações, ou seja, tenho trabalhado muito o lado, a ideia do íntimo e como é que se ficciona o íntimo, como é que nós passamos uma imagem de nós próprios, não é? Mas sempre com uma noção de que, mesmo no íntimo, também há uma representação. Não é? E o álbum de família, apesar de ser mais instantâneo e ser feito a partir do conceito de snapshot, não é? E do instantâneo mesmo porque são polaroids, e de não haver tanta representação, ela não deixa de existir. E não deixa de existir pela presença da câmara, por um lado, e não deixa de existir porque eu não sou inocente quando estou a fotografar. Porque já estou a escolher determinadas situações que sei que me vão ajudar e contribuir a dar uma leitura e um seguimento ao trabalho como eu quero. Não é? Portanto, essa inocência nunca está ausente. Não é? Está sempre, aliás, nunca está presente, está sempre bastante ausente. Eu estou sempre bastante implicado no trabalho, não é? Naquilo que eu escolho, naquilo que eu peço às pessoas para muitas vezes para fazer, mas muitas vezes também para editar, não é? Porque uma fotografia a seguir a outra é diferente do que ter uma fotografia sozinha ou estar isolada de um contexto. Não é? Também agora também estava a pensar que também é particular essa coisa do álbum de família, não é? Porque tanto, inclusivamente, não nos primeiros trabalhos, mas do que é que nos lembramos quando nos lembramos de nós, não é? E depois também, num certo sentido, no Polish Club Case e agora no Z, as fotografias que são geradas, e isso tem muito a ver com o álbum de família, que é, não sei se hoje em dia ainda será assim, mas era assim. São sempre coisas que, onde alguma encenação, ou seja, o momento da fotografia é evidente, não é? Pede-se a alguém, sim. Seja a criança, seja ao pai, seja a fotografia de grupo, seja... Sim. Olha para mim, vou-te agora tirar uma fotografia, não é? Uma solemnização até do momento, não é? Uma solemnização, exatamente. Mas esses são os momentos que eu encontrei nos álbuns, não é? E que nós sabemos todos que são os paradigmáticos, não é? Seja a fotografia de uma criança a soprar um bolo, uma vela num bolo de anos, seja a fotografia de grupo de Natal, seja uma fotografia de férias, não é? Em que as pessoas se compõem, se arranjam para a fotografia, não é? Com essa ideia de si próprios. Mas nessa questão interessa-me muito também o que é que se desfaz depois do momento da fotografia, não é? Porque nós criamos uma ficção também para a nossa vida, não é? E isso está muito bem explicado no livro da Annette Kuhn. E realmente a vida familiar é também uma ficção. E isso interessava-me, que o álbum de família fosse um álbum de ficção, daquilo que eu via na minha família como idealizado e não como real. Com algumas chamadas à realidade, com aquilo que não é preparado, que não é feito, não é? Que aí são os verdadeiros snapshots e que entram como um rasgão, não é? Um rasgão dessa ficção, dessa ilusão de que é que pode ser a minha família, não é? E de que tão perfeito ou tão ideal que é este momento de estarmos todos a sorrir a um jantar de Natal, quando há, obviamente, problemas, é como mais natural, não é?
Mas, por exemplo, eu tenho incluído nesse álbum situações como houve a altura daquelas gripes mais perigosas, neste caso a minha ex-mulher, com aquelas máscaras, não é? Para não contaminar os filhos, não é? Isto não são momentos típicos de um álbum de família, não é? As pessoas tendem a valorizar aquilo que é positivo. E eu acho que num álbum de família é interessante estar contido tanto um polo como o outro, não é? Momentos de crianças a chorar, porque elas choram e elas gritam, elas doentes, a fazer aerossol, não é? Aqueles tubos enormes, parecem uma tromba de elefante, e não é que ela fique mais perfeita, não é? A ideia, mas entra numa outra ficção também, não é? Que é, nós também ficcionamos o lado menos positivo do dia-a-dia, não é? Como é que ele pode ser? Não é? Uma pessoa antes de ser pai, imagina como é que será ser pai, não é? Com todos os seus prós e contras, não é? Mas até ser, nunca se sabe. E no álbum está um pouco isso, não é? Tanto o lado que é do sorriso, como o lado que é do choro. E apesar das pessoas só quererem valorizar e manter o mais positivo, como é natural, não é? Como tudo está bem, não é? Claro. Até o momento da aterragem. Até o momento do crash, não da aterragem, mas também nessa pulsão, não é, de mais true to life, se quisermos, ou mais documentarista, não fugindo, restam sempre os espaços, que são espaços que de alguma maneira também no Z é ocupado pela narrativa, que são espaços entre as fotografias. Sim. Esses é que são os verdadeiros momentos onde a narrativa então, e essa narrativa, isto é tudo muito, muito engraçado, essa narrativa que existe no Z de uma maneira mais intensa, não é? Ou mais propositada, vai acontecer também nos álbuns de família de uma maneira mais natural. Sim, mas não menos ficção. Não menos ficção, sem dúvida. Porque esse espaço que tu falas é um espaço que me interessa imenso, não é? É o espaço em que nós não vemos o desfazer do sorriso após a fotografia, não é? É o que fica por dizer. E acho que as fotografias todas têm sempre essa... para mim é uma mais-valia, não é? Jogar com a ideia de que aquilo é um momento isolado no tempo, não é? E há sempre um antes e um depois, não é? A sequência temporal é ali estanque, está ali estancada, não é? Mas nós não podemos deixar de tentar prever, antecipar ou imaginar a sequência ou a antecedência daquele momento, não é? E a ligação entre uma imagem e a outra faz com que nós façamos essas previsões, não é? E que façamos essas ilações e essas suposições desses espaços em branco. No Z isso é mais evidente, não é? E são dadas algumas pistas para isso, não é? As legendas das imagens vão gradualmente sendo cada vez mais evidentes e menos informativas. O próprio álbum tem páginas umas por cima das outras para dar a ideia de que fica alguma coisa por mostrar. No caso do álbum, como tu estavas a dizer, não é tão evidente, mas não é menos ficção. E não é menos ficção exatamente porque entre uma imagem e a outra, entre um sorriso numa praia e um jantar de família, houve ali uma série de situações que se passaram que condicionaram todas aquelas pessoas, não é? E porque está sempre centrado num núcleo muito próximo, não é? Quer dizer, a minha mulher na altura, os meus filhos e as pessoas à volta, as pessoas satélite, não é? Os amigos, os familiares. Mas o fio condutor está sempre à volta daquele núcleo, não é? E a história tem um princípio, começa com uma gravidez, não é? Foi aí que eu comecei-me a debruçar sobre o papel de hoje em dia, da fotografia de família, não é? Com toda esta massificação das imagens e dos fecheiros digitais, como é que nós depois temos acesso às imagens, não é? Porque depois deixam de se imprimir, deixamos de saber onde é que elas estão, não as revisitamos, tanto como gostaríamos, se calhar, porque estão em fecheiros no computador, não é? E há uma tendência, uma pulsão para fotografar, mas porque há uma certa avidez pela imagem, mas depois não há o consumo, não diria, racional sobre ela. Não é? E preocupa-me muito, ou é algo que eu tenho vindo a debruçar, sobre como é que nós consumimos imagens, como é que nós as recebemos, qual é o tempo que nós queremos dar a elas, não é? E
o que é que nós valorizamos numa imagem de família, não é? Para ficar para a eternidade, não é? Para além dos álbuns, uma das coisas que eu ia sempre à procura, em minha casa e dos outros, é as fotografias que nós decidimos pôr em molduras, não é? Em mesas, aquilo que nós escolhemos eternizar, não é? E por vezes há escolhas que parecem mais impulsivas, mas que parece que, no fundo, há uma razão de ser. E não é só porque a pessoa ficou bem naquele sorriso, não é? É porque, se calhar, aquele momento foi um momento feliz para aquele grupo de pessoas. Não é? E convém valorizar e trazê-lo à memória sempre que olhamos para aquela imagem. Não é necessariamente a pessoa ter ficado bem ou menos bem, não é? Nas imagens. E isso acho que é interessante, que é ver o que é que realmente as pessoas se querem lembrar quando estão a lembrar delas próprias. Não é? E o álbum tem muito essa... Aliás, é para isso que ele serve, não é? Sim. Portanto, se tivesses que... No teu trabalho anterior, nas fotografias de Tanta Gente na Piscina, esses trabalhos, as Naturezas Mortas, todos esses trabalhos, se tivesses que encontrar este espaço que nós estamos a falar em relação a estes trabalhos mais recentes, não é? Onde é que o irias encontrar? Este espaço que não está na imagem, não é? Que é construído? O espaço é sugerido muitas vezes pelo título. Não é? O título remete o campo da imagem para fora dela. Não é? Essa imagem que tu falas, de Tanta Gente na Piscina, acho que é bastante sintomática do que tu acabas de dizer, não é? Porque, descrevendo-a, é uma pessoa atrás de uma cortina a olhar para uma janela. A janela tem uma cortina azul que lhe dá todo um tom azul mais aquático. Não é? E depois há esta barreira entre interior e exterior, não é? Entre aquilo que nós temos acesso e aquilo que nós não temos acesso. E o título remete para o exterior, aquilo que nós não temos acesso do ponto de vista da fotografia. Não é? Nessa, como tantas outras, não é? Por exemplo, estou-me a lembrar agora de uma outra que se chama Ontem à Noite, em que remete para o tempo anterior ao momento da fotografia. Não é? Portanto, esse espaço, esse branco, é trazido ao presente pelo título. Eu acho que o título, para mim, serve essa função, não é? De abrir o campo da imagem, de lhe trazer uma maior abrangência, não é? Para realmente justificar que a fotografia não está fechada só naquele momento, só naquele campo. Não é? Ela extravasa o quadro. E nessas alturas, o título era um programa ou surgia depois da fotografia? Não. Julgo que só uma ou duas vezes é que eu tinha o título antes da imagem. Primeiro vêm as imagens e depois o título. Portanto, é como se já houvesse qualquer evidência nas imagens, não é? As imagens trazem-me o título, muitas vezes. E essa de Tanta Gente na Piscina foi uma sugestão pelo tom da própria imagem. Por exemplo, como uma outra que eu lhe chamo Paisagem Romântica, que faz um paralelismo com o romantismo alemão, não é? Do Friedrich, naturalmente, não é? Em que temos uma pessoa à frente também de uma janela com um painel amarelo que lhe dá uma ideia de um pôr do sol, não é? Mas a pessoa fica em quase silhueta, há algum pormenor e detalhe na textura e na cor das roupas, mas fica praticamente em silhueta e numa pose muito romântica, vinda dos quadros do Friedrich, não é? E essa imagem também para jogar com a ideia do romantismo, não é? Do romantismo também na fotografia e com a ideia do pôr do sol, não é? Tanta gente gosta de fotografar, surgiu-me a posteriori, não é? A maioria delas surgem a posteriori. Diria que se calhar houve uma que é o Still Life, que queria fazer um Still Life, mas com uma pessoa que surgiu antes, sim, com uma laranja na mão, e outra que era o Rumor, que é uma fotografia feita numa bancada em casa de uns amigos, que tem 3 grupos de pessoas distintos, em que 3 pessoas estão à conversa, há uma outra a olhar com ar suspeito para uma outra, portanto há ali uma tensão entre o que pode ter sido dito, mas tudo no mesmo tempo, não é? Portanto, essa fotografia está mais concentrada, obviamente, naquele momento, mas há sempre uma ideia de que estão a reportar de um acontecimento que se passou anterior. Não é? Portanto, tirando essas duas, agora não me recordo de nenhuma outra em que tenha pensado no título primeiro para fazer a imagem. Há uma inclinação, ou mais uma vez uma pulsão, as coisas surgem à minha frente e parece que se tornam reais para fazer,
são sugeridas pelos espaços, muitas vezes, pelo espaço e depois pelas pessoas que eu posso usar no próprio espaço, e a partir daí surge a imagem. E depois, dentro daquilo que eu encaro como sendo o meu programa de intenções para aquilo que estou a fazer, não é? A fotografia, eu vou trabalhando a ideia do título. Mas as fotografias iniciais não tinham título, era só o espaço onde elas decorriam. Era Lisboa, 1999, Alentejo, 2000. Não é? Em certo sentido, era um álbum de família. Era um álbum de família. Mas eu queria que elas ganhassem este caráter um pouco mais ficcional. Não é? Que se destacassem um bocadinho desse lado aparentemente documental e que ganhassem um novo corpo, não é? Uma nova dimensão. Portanto, daí os títulos. Se calhar, então, agora, em jeito de fim de entrevista, perguntar-te-ia se tens algum projeto para o futuro que queiras, continuas a trabalhar nos álbuns ou existe aqui algum retorno? Sim, estou a trabalhar nos álbuns há cerca de 6 anos. E ainda não dou por encerrado esse capítulo da ideia dos álbuns de família e fotografia vernacular. O próprio Zé é um trabalho que está em aberto. A história continua com uma personagem que ele conhece nos Açores. Portanto, esse é um trabalho ainda por concluir. Já tenho os elementos, já tenho todos os elementos dessa sequência, dessa continuidade da história que decorre nos Açores, mas na perspectiva de um oficial americano que ele conhece nos Açores. Tenho outros arquivos para trabalhar e tenho outros projetos para fazer em fotografia, num caráter mais documental, onde subtilmente também vai entrar a ficção, mas esses estão ainda mais em exploração. Portanto, os álbuns é neste momento aquilo que eu estou a encerrar como capítulo. Tenho mais cerca de 2, 3 trabalhos para fazer dentro deste enquadramento, o que não significa que não trabalhe também com estes projetos mais fotográficos, documentais, em que a ficção é um apontamento e de forma subtil, que entra lá pelo meio. Tenho um que já estou a fazer há 2 anos só sobre Monsanto, por exemplo, com fotografias muito paisagísticas, da pessoa na paisagem, mas depois com algumas intervenções minhas de algumas dessas pessoas na paisagem. Duarte, muito obrigado por esta entrevista. Obrigado pelo convite. E pronto, até uma próxima oportunidade. Obrigado.